Adicionar aqui uma... Adicionar aqui. Vou botar aqui. Live da palavra. Bom, pessoal, Pai do Senhor Jesus a todos. Para você que vai acessar essa live após ela estar gravada, que Deus te abençoe. É uma live que veio improvisada, né? Improvisada no que se refere a repentinamente. Repentinamente eu fiz essa live, mas eu creio que essa live vai alcançar corações nos quais o Espírito Santo quer direcionar. Vai ser uma live de palavra, onde tem uma palavra que está queimando o coração. Já tem um tempo que eu estou esboçando essa palavra. E se você for tocado por essa palavra, à medida que você terminar de ver essa live, você vem estar compartilhando essa live com todos os seus amigos, com todas as pessoas que você vê que está precisando de uma palavra rema, de uma palavra de esperança, de uma palavra de Deus, para que não somente você seja abençoado, mas para que todos que tiverem acesso a essa palavra também sejam abençoados. Nessa live da palavra, eu vou estar fazendo uso de um texto que o capítulo é muito conhecido, mas talvez esse texto não seja tão conhecido quanto o capítulo, que vai ser em Isaías, capítulo de número 43. Vou estar fazendo uso aqui do verso 18 e 19, e a partir disso eu vou estar fazendo uma pequena exposição da palavra, que eu não sei se eu vou ser breve ou se eu vou demorar, mas você tendo a sua Bíblia aí por perto, você pode pausar aí e acessar a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. E depois você mantém aberto aí, porque a gente vai usar os capítulos anteriores. Tá assim na minha versão, estou usando a Almeida Revista Atualizada. Bem clássica, né? Está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só que interessante isso aqui, essa palavra. O livro de Isaías é um livro, quando você vai estudar, é um livro um tanto complicado, porque é um livro que ele vai comunicar determinadas profecias muito além do seu tempo. As profecias vão tão além do seu tempo que o início do cumprimento das profecias de Isaías, aquelas quais vão além do seu tempo, começam a se cumprir 200 anos depois da existência de Isaías. Ainda que já tivesse algumas profecias sendo dadas em vida no cumprimento de alguns reis de Judá no tempo de Isaías, muitas outras profecias iriam se cumprir a partir de 200 anos aproximadamente depois. E as profecias de Isaías seguem sendo profecias progressivas, se cumprindo em Cristo e posteriormente vão se cumprir ainda, não é? Existem profecias de Isaías que ainda vão se cumprir. Com isso a gente tem a noção de que é um livro inicialmente complexo. Contudo, o livro de Isaías, para a gente não ficar complexo, para a gente não ter uma dificuldade na interpretação do livro de Isaías, nós podemos dividir o livro de Isaías em duas partes. Nós começamos citando o capítulo 43 e agora a gente, para situar o que está acontecendo no capítulo 43, nós vamos dividir em duas partes esse livro. Então você mantendo a Bíblia em mãos, você vai fazer uma divisão do livro de Isaías da primeira parte do capítulo 1 até o capítulo de número 39. No capítulo 1 até o capítulo de número 39 é uma fase que Isaías está vivendo e
todo o ministério de Isaías foi vivenciado no segundo período do reinado de Judá, que vai pegar ali os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E no meio, em torno dessa primeira parte de Isaías, do 1 ao 39, nós vamos ter uma série de advertências, de profecias, sendo ministradas por Isaías para juízo, para julgamento, condenando a posição de Israel, a posição de Judá, que lembrando, quando a gente cita Israel e Judá, é porque nesse período o reino de Israel estava dividido, 10 tribos para o norte e as 2 no sul, né? Então a gente tem Isaías profetizando dando advertências contra as questões da posição espiritual do povo de Israel, que estava muito entregue à idolatria, e também fazendo advertências aos reis do seu tempo. E para fazer um adendo aqui de informações, um profeta que era contemporâneo de Isaías, se não me engano, era Miqueias. Miqueias, enquanto Isaías estava profetizando sobre condições espirituais, Miqueias também vai estar fazendo essas profecias, condenando essas condições, mas Miqueias está mais dedicado a estar condenando as ações sociais de Israel. Tendo também nessa comunicação diversas profecias messiânicas, tanto Isaías, que é o livro que tem mais profecias messiânicas, mas Miqueias também vai ter profecias messiânicas no decorrer do seu livro, no decorrer das suas profecias. Contudo, a gente está vendo aqui o cenário da primeira parte, um cenário de advertências e de juízo sendo profetizados por meio de Isaías da parte de Deus. De tal forma que a gente vai fechar a primeira parte do livro de Isaías, no capítulo de número 39, a gente vai fechar essa primeira parte com Ezequias apresentando aos emissários da Babilônia o palácio do rei e o templo do Senhor, que era o templo de Salomão, cujo qual é duramente advertido por Isaías por ter feito isso. Não era para ter apresentado para os emissários da Babilônia o templo do Senhor, o palácio do Senhor e as riquezas de Israel. E então tem uma dura profecia dizendo que aquele povo no qual o rei Ezequias permitiu participar, ver, experimentar de uma parte, digamos assim, entre aspas, íntima de Israel, que era apresentar as riquezas do reino, esse mesmo povo iria voltar para dominar o povo de Israel. E sendo que é uma profecia tão extraordinária, porque a Babilônia, nessa fase em que Isaías está profetizando, não passava na cabeça de ninguém que a Babilônia seria império. Por quê? Porque quem estava em ascensão no império era a Síria que dominava. A Babilônia, ela já havia tido um reinado, né, um império, há muito tempo atrás entre os cananeus, e depois de muitos anos é que viria a ser, mas naquele instante não se passava na cabeça de ninguém que seria a Babilônia o próximo império. Porém, apesar de nós termos duras advertências e uma condição terrível do povo de Israel metido em idolatria, e os reis de Judá e também os reis de Israel fazendo sucessivos erros e sendo condenados por isso, nós vamos para a segunda parte do livro de Isaías, que vai pegar do 40 até o 66. Do capítulo 40 até o 66, nós vamos ter a continuidade de uma série de advertências, contudo, nós vamos ter essa mensagem combinada a uma série de mensagens de esperança. Vai vir uma série de mensagens da parte de Deus de esperança. Esperança de que haverá resgate, esperança de que haverá acesso à misericórdia, esperança de que haverá ação da sua graça, esperança de que haverá cumprimento das promessas da aliança que Deus fez com Israel, promessas que irão se cumprir
de forma irrevogável e esperança de novas realizações. E olha só que palavra poderosa para a gente. Por mais que o povo de Israel tivesse tido uma parte de problemas, de desobediência, de maneira que foram rebeldes em relação a Deus, à sua lei, aos seus mandamentos, de que viraram as costas para Deus muitas das vezes para a satisfação da própria vontade, mesmo assim, Deus já está trazendo uma palavra de esperança para que quando chegasse, de fato, os momentos de adversidade do seu povo, o seu povo viesse ter a sua esperança acesa para ter acesso à misericórdia de Deus e a um futuro glorioso. E qual é a primeira aplicação que nós podemos ter dessa introdução? É que existem momentos na vida de algumas pessoas que viveram fases da sua vida que conduziram essas pessoas a danos, a perdas, a problemas, por conta de decisões precipitadas, outros por causa de rebeldia, alguns por causa de algumas desobediências que foram desencadeadas pela emoção, pela pressão da vida, pelas adversidades. Contudo, não tem pretexto para desobediência, mas há uma certa compreensão. Mesmo que você tenha vivido um tempo de danos, de perdas, por causa de decisões precipitadas, por causa de desobediência, por causa de infidelidade a Deus, Deus comunica no meio das advertências uma palavra de esperança. Há uma esperança de resgate do seu momento de adversidade. Há um momento de esperança para as consequências dos seus erros e dos seus problemas. Há uma palavra de esperança, por mais que você tenha errado no passado, tem uma palavra de esperança da parte de Deus, mostrando que as promessas que Deus realizou, que Deus, na verdade, ainda não realizou, mas que Deus já pronunciou a teu respeito, você ainda tem a oportunidade de vê-las cumprindo na sua vida. Há uma oportunidade de você ter as promessas de Deus se cumprindo e você vivenciando essas promessas. E você também tem a oportunidade, por mais que você tenha errado no passado, por mais que as consequências do passado venham estar desencadeando em um tempo duro e difícil, a palavra de esperança está querendo trazer para você a seguinte informação: você vai viver um tempo de resgate, um tempo de promessas se cumprindo, e você também viverá um tempo de novas realizações. Novas realizações da parte de Deus estão reservadas por meio do seu Santo Espírito. Deus, quando está começando a segunda parte do livro de Isaías, ele está informando que ele quer fazer algo novo, que ele quer realizar os cumprimentos da sua promessa, e que independentemente da maneira com que Israel fez ou deixou de fazer no passado, Deus permanece o mesmo e quer realizar coisas novas no futuro. Agora, temos uma palavra até que complementa essa situação, que a gente pode pegar o Romanos capítulo 15, verso 13, né? Que vai falar sobre a esperança. Paulo vai ministrar isso à igreja de Roma, o seguinte: que o Deus da esperança vos encha de paz e alegria, à medida da vossa fé nele, para que sejais cheios da esperança por meio do poder do Espírito Santo. Olha a construção desse versículo para aplicar nessa mensagem. Que o Deus da esperança vos encha de paz e alegria. Perceba que todas as vezes que Deus vai trazer um tempo de esperança, o que vem na comunicação de uma palavra de esperança é uma ação da parte de Deus de trazendo paz e alegria, ou seja, paz e conforto. Uma paz que não vai tirar propriamente a tribulação, você da tribulação, mas vai tirar a tribulação de dentro de você. É aquela paz que Jesus disse lá em João 14, que o mundo não pode nos dar. É a paz que excede todo entendimento. Todo momento de esperança vai ser seguido de um momento da distribuição da paz e da alegria de Deus. Então, Deus tem para a nossa vida, por mais que tenhamos passado tempos terríveis de tribulações de 2024 para trás,
sejam esses momentos consequência das ações que estão ao nosso entorno, ou sejam consequências dos nossos erros, das nossas desobediências a Deus, hoje, nesse dia de janeiro de 2025, há uma palavra de esperança sendo comunicada por meio da palavra de Deus, um tempo de paz que excede todo entendimento e um tempo de dispensação da alegria do Senhor. E essa alegria, essa paz só vai ser distribuída conforme a continuação daquele verso que eu citei agora, do Romanos 15:13. A medida da vossa fé nele. Ou seja, nós só receberemos a paz e a alegria da parte de Deus em um tempo de esperança na medida que nós estivermos depositando a nossa fé nele. Se nós estivermos depositando a fé no Senhor e a nossa fé estiver compatível com os recebimentos da parte de Deus, logo, certamente receberemos aquilo que Deus tem para dispensar sobre a nossa vida. E logo em seguida vai estar para que à medida que vocês recebam a paz e a alegria, na medida da vossa fé nele, vocês recebam a esperança. Ou seja, primeiramente Deus já vai conduzindo a nós paz e alegria para que essa paz e alegria nos conduza para o caminho de esperança. Para que vocês sejam cheios da esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí aqui vem uma chave poderosa da parte de Paulo. A esperança que nós vamos obter nesse processo, seja consequências de pessoas que estão ao nosso redor, ou sejam por meio das nossas desobediências, das nossas ações, nós propriamente, carnalmente falando, não temos condições naturais de desenvolvermos uma esperança em Deus e sobre aquilo que Deus pode fazer em um tempo de adversidade ou até em um tempo de bonança. Nós não temos condições carnais e próprias de desenvolvermos um espírito de esperança compatível com a natureza de Deus, compatível com o que Deus vai realizar, compatível com a comunhão que Deus tem para proporcionar a nós. Então Paulo já vai fazendo um adendo. Essa esperança será desenvolvida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente entra em situações que realmente a gente olha para a direita e para a esquerda e fala assim, cara, não tem como mais. Não é possível sair dessa situação. Eu errei ou aconteceu algo que fugiu do meu controle e eu estou dentro de um cenário que eu não me vejo mais superando essa situação. Só que aí o Deus que proporciona paz e alegria, ele vai comunicar no meio dessa paz e alegria um poder do Espírito Santo de Deus, que é o poder que traz esperança. E essa esperança é acesa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, Deus está comunicando a nós, por meio dessa concordância de Romanos 15, que Deus vai dispensar não somente alegria e paz, mas ele vai dispensar poder para que você tenha a sua esperança novamente acesa. Para que você venha futuramente experimentar coisas gloriosas e novas realizações da parte de Deus. Nós vamos ver uma situação que é Jeremias, né? Jeremias, por exemplo, ele estava em uma situação extremamente caótica. Ele estava no auge do cumprimento de uma das profecias, ou de uma série de profecias dentro de um determinado assunto, que Isaías havia feito. Nós estamos no livro de Isaías, e Isaías tinha comunicado o quê? Que o povo da Babilônia iria invadir Israel e acabar com Israel. Isso num grande resumo. E que Jeremias também vem reforçando essas profecias, por meio de novas profecias da parte de Deus. Contudo, Isaías profetiza cerca de 200 anos antes. E quem vive essas experiências agora é Jeremias. E Jeremias agora está num momento em que ele propriamente não tinha feito nenhum tipo de erro que levasse a essa consequência na vida dele. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, ele estava obedecendo a Deus, ele estava totalmente oposto daquilo que o povo de Israel estava fazendo, mas ele tinha no seu cenário diversos inimigos. Vai dizer no livro de Isaías que até os seus pais eram contra ele. Ele só tinha um amigo terreno, que era Baruque, e mesmo assim, quando tudo começa a desabar e a Babilônia começa a invadir Israel, ele vai dizer em Lamentações 3:21,
trago à memória aquilo que me traz esperança. Por que ele fala isso? Porque existe uma característica poderosa da parte de Deus que nos leva a manter a esperança acesa. Não somente o poder do Espírito Santo de Deus, mas também um dos atributos poderosos de Deus, que é a fidelidade de Deus. Quando Jeremias pensa, trago à memória o que me traz esperança, ele está trazendo o quê? A memória, os feitos de Deus, as características de Deus, os atributos de Deus. Ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que realizou no ontem, é o mesmo Deus que realizará no hoje, é o mesmo Deus que realizará no amanhã. Porque a sua fidelidade permanece para sempre. A fidelidade de Deus, ela é inabalável, sem fim e inquestionável. A fidelidade de Deus não pode ser questionada, porque a fidelidade de Deus, ela permanece inabalável. E o poder da esperança nos faz não somente lembrar das coisas que Deus fez e saber que Deus pode realizar no futuro, mas também nos traz a certeza de que Deus realizará. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque a fidelidade de Deus se mantém. E uma das fidelidades que Deus vai... uma das características da fidelidade de Deus para permitir o povo de Israel a estar passando o que ele estava passando na parte de Jeremias, ou na questão de Isaías, não é? Que a gente está no livro de Isaías, iria permitir Israel passar, era porque Deus, na sua fidelidade, estava observando a condição em que o povo de Israel está hoje, faz com que eles sejam desabilitados a viverem as novas realizações e as promessas que eu tenho para a vida deles. Por quê? Porque a condição espiritual deles está incompatível com os ditames da lei. Só que aí olha só que interessante, né? Deus é fiel. Mas antes de Deus ser fiel às promessas que ele fez a nosso respeito, ele é primeiramente fiel ao seu nome e é fiel à sua palavra. E, consequentemente, ele é fiel ao seu amor incondicional. E a fidelidade ao seu amor incondicional é que traz como consequência a fidelidade ao seu povo, a fidelidade a nós, por mais que não mereçamos. Então você pega essa regra, Deus é fiel ao seu nome, fiel à sua palavra e fiel ao seu amor incondicional. Mas o seu amor incondicional não é um amor descabido, não é um amor emocional, é um amor posicionado, com razão, é um amor equilibrado. Deus tem um amor incondicional pelo seu nome, por si mesmo, e tem um amor incondicional em consequência às suas criaturas. Por isso que se vale Jesus ter feito a instrução: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Ou seja, da mesma maneira que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, antes nós temos que nos amar, assim Deus, para nos amar de forma equilibrada, ele ama a si primeiro. A honra e a glória é dada ao seu nome primeiramente, antes dele fazer qualquer ação em favor dos homens, em favor das criaturas. E consequente a isso, ele sendo um Deus de amor, ele é tanto fiel ao seu nome, tanto amoroso, né? Tem tanto amor para consigo mesmo, quanto também tem amor para com suas criaturas. E é um amor incondicional, porque é um amor que não depende de uma contrapartida inicial para que ele dispense esse amor. Esse amor permanece até que as pessoas se rendam. Se não se render, esse amor também tem um limite, né? Que o limite desse amor você vai ver. Até a pessoa morrer. Se a pessoa morrer se entregando a esse amor, viverá esse amor eternamente. Se morrer sem querer desfrutar desse amor, o inferno já é um limite imposto, né? Ninguém vai ter acesso a esse amor depois da morte, se não tivesse entregue em vida para ele. Então Deus é um amor equilibrado. Então esse amor equilibrado de Deus, que é um amor que não sabota a sua justiça, é um amor que não sabota as suas leis, é um amor que anda em conjunto com as suas leis, estava verificando o povo de Israel, o meu povo, que eu amo, que eu escolhi, não está compatível. E do jeito que está, eles não vão conseguir desfrutar das promessas que eu estabeleci para esse povo. E essa promessa não é só para esse povo, mas é para todas as nações. Então, para que esse povo venha vivenciar essas promessas
e para que as nações que ainda não adoram ao meu nome também venham vivenciar essas promessas, eu vou manter a fidelidade, colocando eles em um processo de quebrantamento. Então percebe que quando Deus permite a Babilônia entrar, não é somente um processo de juízo, mas é um processo de fidelidade, porque ele está fazendo com que o povo venha estar sendo reposicionado em obediência e sendo reposicionado para ser habilitado a desfrutar as promessas que Deus tem. Porque percebe, Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós. Mas não existe só... Deus, ele não é maluco de fazer uma promessa e depois ele não poder fazer nenhuma outra ação, porque pode desconsiderar a promessa. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Contudo, Deus, ele ele anuncia uma promessa, que essa promessa ela vai se concretizar na nossa vida individual à medida em que nós estamos habilitados a participar dessa promessa. Como que nós vamos estar habilitados? A partir do momento que estamos em Cristo, a partir do momento que estamos entregue a Jesus e obedecendo ao Senhor e vivenciando a presença do Senhor e por meio do Senhor. Aí nós estamos habilitados. Quando estamos fora disso, nós estamos desabilitados a vivenciar essas promessas. Então há outras promessas. Outras promessas não. Há outros desígnios. Há outros desígnios para aqueles que não vão viver a promessa. Você quer ver um exemplo? Era a promessa de Deus para Moisés entrar na Terra Prometida, desde que ele estivesse debaixo daquilo que Deus havia ordenado. Quando Moisés, Deus havia falado que era para falar, para sair água da rocha, e ele bateu por 2 vezes, ele cometeu uma desobediência a Deus que o desabilitou de viver a promessa. Então houve um desígnio para Moisés, a partir do momento que ele não pôde viver a promessa de entrar na Terra Prometida. E o desígnio era, você vai ver o povo entrar, mas você não vai entrar. Contudo, ele não perdeu a salvação, mas a promessa em vida que ele poderia viver, ele não viveu por quê? Porque ele não estava condicionado, habilitado mais para viver aquela promessa por causa daquela desobediência. Então Deus tem vamos colocar assim, que tem duas promessas. Tem a promessa para aqueles que obedecem, tem a promessa para aqueles que desobedecem, que são desígnios terríveis. Nós vemos em Deuteronômio 28, uma lista de bênçãos, são promessas. Deuteronômio 28, verso 1, se vocês ouvirem atentamente o Senhor teu Deus e observarem as leis do Senhor, ou seja, guardarem as leis de Deus, vocês desfrutarão destas promessas, ou seja, dessas bênçãos. Aí está lá, uma série de bênçãos lá. Agora, quando a gente vai para o 28, verso 15, está outra promessa. Agora, se vocês não ouvirem a Deus atentamente e não guardarem seus mandamentos, vocês vão viver estas seguintes maldições. Vai estar lá uma série de desígnios, de promessas de maldição. Vocês serão malditos, vocês não terão, vocês terão esterilidade no seu povo. Vai chover. Quando chover, vai alagar tudo, não vai chover de forma com uma certa medida, de forma equilibrada, com a medida equilibrada. Não vai ter para vocês o sol no tempo certo, a chuva no tempo certo. Vocês vão vivenciar tempos terríveis e serão considerados malditos. Mas para aqueles que obedecem, há uma promessa estabelecida. Vocês vão plantar e vão colher. Vai chover no dia certo, na medida certa. Vocês terão filhos, terá saúde e não haverá entre vós pestilência, contrário do que vai acontecer para aqueles que não obedecem. Então perceba isso. A fidelidade de Deus é primeiro com o seu nome, consigo mesmo, com sua lei, com sua palavra e também com o seu amor. Deus é fiel ao seu povo. A fidelidade de Deus não tem fim. Quem pôde experimentar isso é Jó. Eu vou falar mais na frente, para poder eu fechar esse parênteses que eu abri. Eu já vou falar de Jó. Mas Deus tem a sua fidelidade e as suas promessas. Deus queria condicionar o povo a um processo de quebrantamento para que esse quebrantamento posicionasse seu povo. O povo está habilitado, para o povo viver a promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, que foi feita a Davi,
que por meio de Davi viria um rei que estabeleceria o reino de Israel para sempre. E claro que ele já chegou, né? É Jesus, nosso Salvador. Então ele queria que o povo vivesse. Então Deus quer que você viva as promessas que ele tem para você. Mas para isto, Deus, por muitas das vezes, vai permitir você passar por adversidade, permissões do inimigo, às vezes, tomar campo da sua jornada, tomar algumas proporções ou danificar algumas coisas da sua vida, ainda que ele não permita que ele venha roubar a sua alma, mas ele vai permitir para que você entre num processo de quebrantamento, para que você venha estar compatível a participar das promessas que Deus tem, das novas realizações. O Babilônia ia chegar para isso, ia posicionar, quebrantar, e o povo ia começar a largar os deuses falsos e ia reconhecer no meio desse quebrantamento que há apenas um único Deus, que é o Deus no qual eles serviam anteriormente. Então veja, Deus é fiel e não há possibilidade dos planos de Deus serem frustrados. Não há circunstância desfavorável para Deus. Se você obedece, as condições estão favoráveis para Deus. Se você desobedece, as condições continuam favoráveis para Deus. Porque Deus, ele não tem condições desfavoráveis que impeça que as suas realizações se concretizem. Agora, o que ele quer é que o seu povo participe das suas concretizações. Ele quer que o seu povo seja filho, amigo, herdeiro de todas as suas realizações. Ele não quer que você perca a promessa. É por isso que ele vai permitir, muitas das vezes, um processo de quebrantamento para que nós venhamos reconhecer que muitas das coisas que nós vivemos é por causa das nossas falhas, é por causa dos nossos erros, das nossas precipitações. E o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, verso 8, ele vai, no meio desse quebrantamento, nos condicionar a estarmos olhando para nós mesmos e confessando os nossos pecados, para enfim sermos perdoados e em Cristo Jesus somos reposicionados para desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Você vai ver um exemplo, agora que eu estou falando da fidelidade de Deus, é que o grande problema nos dias atuais é que nós fomos acostumados a viver somente palavras de bênção e misericórdia. De maneira que qualquer erro que nós cometamos, parece que Deus é obrigado a desconsiderar o erro porque ele nos ama e a promessa dele se cumprir a qualquer custo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, ele nos ama, mas existe lei, existe regra, existe condições. O que Deus não quer é que nós venhamos nos perder eternamente. Então, nós fomos acostumados a isso. E quando Deus permite uma cena de dificuldade na nossa vida, o inimigo da nossa alma utiliza pessoas, circunstâncias e situações para tentar fazer nós questionarmos a fidelidade de Deus. Por que nós temos que manter a nossa esperança acesa? Foi dito, por causa da fidelidade de Deus. Mas por que a esperança de muitos está naufragando? Porque existem situações que o inimigo da nossa alma está querendo colocar em dúvida a fidelidade de Deus ao nosso respeito. E Deus tem uma fidelidade inabalável. Uma pessoa, um personagem que passou por uma série de dúvidas, que ele não blasfemou, ele não pecou contra Deus, mas ficou em dúvida na sua mente, na sua jornada, algumas permissões de Deus em relação a ele. Foi Jó. Jó ficou em dúvida, porque o inimigo da alma dele, que é o mesmo inimigo da nossa alma, colocou uma série de dúvidas, de questionamentos. Amigos que às vezes falavam até algumas coisas certas, mas da maneira errada. Sem compaixão. Teve a sua mulher, sua esposa, que sofreu muito ao vê-lo daquela forma. Tem muitas pessoas que interpretam muito mal a mulher de Jó. Quando a mulher de Jó fala amaldiçoa teu Deus e morre, é porque a mulher de Jó tinha uma convicção que enquanto Jó fosse fiel a Deus,
Jó não morreria. Não morreria. Deus não iria tirar a vida dele naquele momento, porque não era momento de morrer. Deus preservaria a vida dele. Mas ela não tinha confiança de que Jó seria restabelecido por Deus. Então ela encontra uma situação. Só tem uma maneira de Jó morrer, se ele amaldiçoar a Deus. Então ela está vendo a última coisa que resta na sua vida, que é o seu esposo, naufragando numa doença terrível. E ela perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens, e está vendo o seu marido sofrer. Então ela fala, acho que a única maneira do meu esposo ser salvo, entre aspas, ou seja, de ter um alívio dessa dor, se ele amaldiçoar a Deus. Porque se ele amaldiçoar a Deus, ele morre. Aí, logicamente, Jó repreende ela, fala assim, tu é louca, eu vou amaldiçoar a Deus. Fazendo uma paráfrase aqui para a gente não ficar muito tempo nisso. Tu é louca, eu vou amaldiçoar a Deus. É ruim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, vou continuar a bendizer a Deus. Deus não tem culpa do que está acontecendo. Ele é o soberano, ele permite o que ele quiser. Mas no meio da jornada, vai tendo diversas dúvidas, diversos questionamentos em relação ao que Deus estava permitindo na vida dele. Contudo, no capítulo 42 de Jó, verso 2, o próprio Jó, que teve uma jornada tendo diversas setas de dúvida em relação a Deus, agora ele fala uma palavra concreta, com toda a convicção, com toda esperança acesa. Bem sei eu que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Jó, após isso, ele intercede pelos seus amigos, ele é restabelecido e ele vê a fidelidade de Deus permanecendo inabalável e ele desfrutando dessa fidelidade. Contudo, a sua jornada teve inúmeras situações para colocar o questionamento da fidelidade de Deus a seu respeito. E isso acontece conosco. Muitas situações tentando colocar a nossa fé na fidelidade de Deus em xeque. Mas Deus vai abrir essa segunda parte de Isaías mostrando os efeitos da sua fidelidade. É a fidelidade a Deus que vai nos fazer acender a esperança e ter a certeza de que as suas promessas vão se cumprir. Números capítulo 23, verso 19, se não me engano. Números 23, 19. Vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus é Deus que fala e não age? Acaso ele é Deus que promete e não cumpre? Ou seja, esse texto, esse versículo de Números já está o próprio Deus apresentando. Eu sou fiel. Quando eu falo alguma coisa, eu vou agir. Independentemente da circunstância, da pessoa e do problema. E se eu prometi, eu vou cumprir. E o meu desejo é cumprir as promessas que eu tenho para o meu povo. Então Deus, ele é fiel. Agora nós vamos ver no decorrer desse texto agora, na segunda parte de Isaías, que vai pegar a partir do 40, os efeitos da fidelidade de Deus. Porque nós vamos ver os efeitos da fidelidade de Deus para que venha acender em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, a esperança. Quando eu começar a ler aqui a primeira parte do capítulo 40, já tenha na sua mente, não importa o que você passou, você está tendo um tempo de palavra no qual o Espírito Santo de Deus, por meio dessa ministração, pode estar dizendo para você, houve uma parte em que você passou por diversas situações, danos, problemas, precipitações, consequências que não são, às vezes, promovidas pelas suas decisões, mas pelas decisões de outros. Mas agora você pode compreender que há um tempo de esperança, porque há um tempo de novas realizações e de cumprimento de promessa. Então vamos ver aqui o capítulo 40 agora. Para quem está chegando agora na live, eu comecei falando de 43, né? Isaías 43, 18, 19. E agora eu vou, para poder entrar nesse texto, eu vou falar sobre os efeitos da fidelidade de Deus a partir do capítulo 40. Então, no capítulo 40, nós temos o primeiro efeito da fidelidade de Deus, que é o verso 1. Olha só, 40, verso 1. Então, se você tiver com sua Bíblia próxima aí, abra sua Bíblia, para que você possa anotar, sublinhar e registrar esse momento aqui. Consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Olha só.
Nós já havíamos falado que a primeira parte do livro de Isaías vai se encerrar no capítulo 39. E agora vai abrir uma segunda parte com uma palavra de esperança. E a primeira palavra que vai acontecer de esperança, que vai comunicar esperança, juntamente com algumas advertências, é uma palavra de consolo. O primeiro efeito da fidelidade de Deus que nós vemos aqui nessa palavra hoje é consolo, consolação. E o que é consolo? O que significa consolação? Consolação é a ação de aliviar um sofrimento, de aliviar uma dor ou de aliviar uma mágoa. Então percebe que a ação da consolação, na sua palavra, no seu significado propriamente, é diferente da ação de consolação que nós estamos acostumados a ver ao nosso redor. A gente está vendo uma palavra de consolação, por exemplo, de pessoas que vão, por exemplo, você vai passar por uma situação complicada, uma situação em que você perdeu um ente querido, ou que você perdeu, vamos colocar uma situação mais leve, que você perdeu o dinheiro aí da sua conta de luz na rua, não é? Aí a consolação que a gente vai ver hoje é a seguinte, né? O pessoal vai chegar pra gente e vai falar assim, você vai falar, rapaz, perdi o dinheiro, cara, tu acredita? O dinheiro do meu aluguel e tal. O pessoal fala assim, rapaz, é assim mesmo, né? Vamos orar que o tempo tá difícil. O tempo tá difícil, vou te falar, é muita desgraça lá no meu bairro, morreu não sei quem e tal. Então vai vir mais peso, é uma palavra disfarçada de consolação, mas a consolação que nós vemos hoje em dia, ela não tem a ação de trazer alívio. Contudo, Deus fala que vai consolar o seu povo, ou seja, quando Deus fala que vai consolar o seu povo, ele não está falando que vai fazer uma ação semelhante ao que nós vemos ao nosso redor, mas ele está dizendo que vai ter ações da parte dele que vão garantir um alívio do sofrimento, da mágoa e das dores da sua jornada. Deus promete ao seu povo que ele vai ter ações que vai dar alívio para aquelas dores, sejam dores de saúde, sejam dores emocionais, sejam dores espirituais, sejam sofrimentos de uma jornada, sejam mágoas do passado, mágoas que trazem feridas que parece que, quando parece que está curando, a gente percebe que está mais inflamado do que nunca e qualquer toque aumenta aquela dor. Deus está dizendo, eu não vou bater nas suas costas e dizer, tá difícil, é assim mesmo. Não, Deus está dizendo ao seu povo que ele vai ter ações de alívio, ações de refrigério, ações de renovo, ações que vão condicionar o seu povo a superar aquele momento de sofrimento e estar restabelecido para ter força para um futuro glorioso. Primeira ação da fidelidade, primeiro efeito da fidelidade de Deus, ação de alívio. Segundo, no capítulo 40, verso 2 ainda, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isso aqui é extraordinário. Por que isso aqui é extraordinário? Porque nós estamos falando que é Isaías que está profetizando isso. Quando Isaías está profetizando isso aqui no verso 2:40, ele está profetizando algo que vai acontecer, não é? Ou seja, Deus já está previamente dizendo que os pecados do povo de Israel vão estar perdoados antes mesmo de Israel pedir perdão a Deus. Israel não pediu perdão a Deus aqui nessa fase, nesse instante em que Isaías está profetizando. Nesse instante, o povo de Israel está mergulhado em pecado. Mas a ação da fidelidade de Deus já está disponibilizando previamente o perdão dele para o seu povo. Olha só, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Porque aí você vai dizer, então significa que Deus perdoa sem arrependimento? Claro que não. Claro que não estou dizendo isso. Para poder ter acesso ao perdão, é necessário arrependimento. Contudo, antes do arrependimento acontecer, Deus já está dizendo que o perdão dele está disponível. Para quando arrepender, o acesso já seja imediato.
Ou seja, a gente não vai pedir perdão a Deus para Deus verificar se vai perdoar ou não. Antes de nós pedirmos perdão, já está dizendo, o perdão já está disponível. Se você se arrepender, se você pedir perdão e se você se converter dos seus maus caminhos, você vai acessar esse perdão imediatamente. Essa é a segunda característica da fidelidade de Deus. Acesso ao perdão. Perdão disponível de forma imediata. Aí agora a gente vai fazer um parêntese aqui rápido para a gente caminhar. Que aí quando a gente vai agora para o verso 12 do capítulo 40 e a gente vai pegar só apenas até o verso 15, vamos pegar só até o verso 15, capítulo 40, verso 12 ao 15, a gente vai ver algo interessante aqui. A gente vai ver o seguinte, ó. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e passou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? E quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Gente, isso aqui está mostrando o seguinte, é um parêntese aqui que acontece. É um parêntese aqui que acontece no meio dessa ministração. O que está escrito aqui do verso 12 ao 15 que eu citei é o seguinte: o Deus que nós temos esperança, o Deus no qual nós estamos compreendendo a sua fidelidade e o Deus no qual nós estamos compreendendo os efeitos da sua fidelidade, ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que todas as reservas de água deste mundo se comportam e sobra espaço na palma da sua mão. A concha da sua mão comporta todas as águas da terra e ainda sobra espaço. Os céus foram medidos pela palma das suas mãos. Foi medido a palmo. Ou seja, quando nós compreendemos que o Deus que nós temos a esperança renovada e no qual estamos desfrutando dos efeitos da sua fidelidade, nós compreendemos que esse é o Deus Todo-Poderoso que não perde batalha, ele não perde luta. Não tem circunstância que venha a ser impossível para Deus. Deus vai fazer todas as coisas que ele quiser para obter a vitória. Deus nunca perdeu guerra, nunca perdeu batalha. Ele está dizendo que as nações são como pingo d'água num balde. Ou seja, pode ser a nação mais poderosa. Hoje a gente tem das nações mais poderosas, temos os Estados Unidos, temos Rússia, temos China. Para ele é um pingo d'água dentro de um balde. Ou seja, o balde já é ínfimo. Ele comparar com o balde já é ínfimo. Porque ele não está dizendo que é um pingo no oceano. É um pingo no balde, é ínfimo. E o balde, por ser ínfimo, ainda é mais irrisória ainda a nação que é um pingo dentro desse balde. Para ele não é nada. Deus é extremamente poderoso. O Deus no qual nós desfrutamos os efeitos da sua fidelidade é o único Deus que é todo poderoso. Todas as batalhas que você tem, que você teve, ou que você vai passar, Deus tem vitória garantida. Deus tem vitória sem nenhum tipo de retrocesso, sem balançar os seus lombos, sem estremecer, porque Deus vence com toda facilidade. Deus não vai ter dificuldade para vencer alguma guerra. Deus vence com facilidade. Deus é grandioso em nossa vida, Deus é grandioso na eternidade. Então, o Deus na qual nós servimos e desfrutamos da sua fidelidade é o Todo-Poderoso, no qual não há ninguém que consiga aconselhá-lo. Ou seja, quando está escrito aqui que Deus é alguém que guiou o Espírito do Senhor ou que foi conselheiro e ensinou a ele está dizendo o seguinte: olha só, tudo que eu permiti está no controle. Tudo que eu permiti está no controle. Eu sou a sabedoria.
né? Eu sou a sabedoria. Não tem ninguém que consiga ter capacidade de me aconselhar. Não tem ninguém que tenha sabedoria maior que a minha. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou permitindo e eu sei o que eu vou fazer. Agora, é você que tem que compreender que a tua sabedoria, as tuas escolhas, não são compatíveis com as escolhas e a sabedoria de Deus. Existem escolhas que Deus vai permitir você tomar, que ele já vai te dar uma direção. Mas se não houve uma direção de Deus, fique igual Abraão ficou no capítulo 13 de Gênesis. Ele disse para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Contudo, nós não venhamos brigar. Ló toma o caminho do Vale do Jordão. E Abraão ficou parado. Por quê? Porque Deus não havia dado uma direção. Quando ele ficou parado, Deus revelou para ele mais uma vez a promessa. Olhe para os céus, consegue contar as estrelas? Olhe para o mar, olhe para a terra, consegue contar as areias da terra, os grãos de areia? Assim será a tua descendência. Ou seja, a partir daquela revelação, ele foi obtendo direções para a escolha. Deus está dizendo, não tome escolhas no qual ainda não há uma direção de Deus. Porque Deus sabe o que está fazendo, mas nós pensamos que sabemos o que estamos fazendo, mas a gente não sabe o que está fazendo. Porque a gente sabe do nosso agora, mas a gente não sabe do nosso amanhã. Agora Deus, ele já sabe do fim desde o começo, desde o princípio. Ele já sabe do final. Por isso ele está dizendo, eu não tenho ninguém que tenha aconselhado o meu espírito. Eu estou no controle. Aí olha só isso aqui, eu tenho que caminhar para o final, senão eu vou ficar aqui a noite toda. Aí esse Deus de poder, esse Deus que nos faz desfrutar dos efeitos da sua fidelidade, ele vai comunicar algo poderoso. Ele vai dizer agora no mesmo capítulo, lá para o verso de número 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, é uma pergunta, né, que Israel está fazendo e Deus está questionando essa pergunta, falando assim, vocês estão dizendo que eu não tô, que o caminho de vocês está passando despercebido de mim? Claro que não está passando despercebido, eu estou vendo tudo. Aí ele vai dizer no verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meu Deus do céu, quantas pessoas ficam falando, Deus, o Senhor não está olhando para o que está passando, Deus, o Senhor não está olhando o que está acontecendo comigo, Deus está olhando tudo. Só que a gente não consegue esquadrinhar os seus pensamentos. Então qual é o nosso dever? Se submeter através da esperança na fidelidade de Deus para desfrutar dos efeitos da sua fidelidade. Aí ele vai continuar aqui no verso 29. Só que Deus é o seguinte, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha isso, cara. Deus está falando, vai ter momentos que sem Deus até jovem se cansa. Vai ter momentos que sem Deus até os moços que estão no auge do seu vigor, pode pegar um bodybuilder que for, ele vai cair de exaustão. Contudo, os que esperam no Senhor vai ter força renovada. E ele não vai só caminhar, ele vai pousar nas asas como de uma águia e vai planar, vai voar. De maneira que quando começar a caminhar, não vai se cansar, não vai se fadigar. Por quê? Porque Deus renovará as suas forças constantemente. Deus tem mais um efeito da sua fidelidade. Ele renova as forças daqueles que esperam com esperança. Deus renova as forças para caminhar sem se fadigar, para voar, para crescer, para romper novos momentos, novas realizações. Por meio de um processo de quebrantamento, vai proporcionar voos mais altos. Vai proporcionar caminhos mais longos. Por quê? Porque os caminhos mais longos são resultado de pessoas mais bem preparadas, que vão caminhar e não vão se fadigar. Aí aqui, a gente caminha para o 41, que vai dizer o seguinte no verso 10. 41, verso 10 vai dizer, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento
com a minha destra fiel. Olha só, cara, isso aqui é extraordinário. Outro efeito da fidelidade de Deus. Primeiro, a permanência da presença de Deus. Eu sou contigo. Se você quer desfrutar dos efeitos da fidelidade de Deus, tenha em sua mente, Deus não te desampara. Deus está contigo permanentemente. Deus é fiel o suficiente para, desde o vale da sombra da morte até as maiores bonanças da terra prometida, até nos momentos que você tiver com a terra que manda leite e mel, você tiver com cachos de uva, tiver com cachos de romã, Deus estará contigo. E quando Ele estiver contigo, quais são os benefícios que você vai desfrutar dessa fidelidade? Primeiro, fortalecimento. Eu te fortaleço. Deus concede fortalecimento nessa jornada para desfrutar novas realizações. Eu te ajudo. O auxílio de Deus permanente. O auxílio de Deus auxiliando nas nossas fraquezas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades e nos nossos questionamentos. Deus nos auxilia, nos dando resposta, nos dando estrutura, nos dando preparo, nos dando estratégia, nos dando direção, nos dando sabedoria, nos dando capacitação, nos dando dons, talentos. Deus nos auxilia com os seus instrumentos e com suas ferramentas. E vai dizer aqui, eu te sustento com minha destra fiel. Olha isso. Há um sustento permanente porque há uma ação da destra fiel. Mais uma expressão da sua fidelidade. Verso 13, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. A fidelidade de Deus nos ajuda a superar os nossos temores. A fidelidade de Deus nos auxilia a superar os nossos medos. A fidelidade de Deus nos auxilia a superar as nossas limitações. Então Deus está nos dizendo, você vai superar isso, porque eu vou estar contigo e não é só minha presença observando o que você vai fazer. Vou pegar pela mão direita, vou dizer para você, não temos, ou seja, eu vou te dar condições de superar os seus medos e você vai ter todo o auxílio possível da parte de Deus. Agora, indo para o 42, e a gente já está caminhando para o fim, a gente vai ter uma série agora no começo do 42, para a gente poder compreender os efeitos da fidelidade de Deus, que vai pegar do 1 ao 9, mas eu não vou ler tudo. Eu vou ler primeiramente o 1, o 42, verso 1, que vai estar assim, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Vamos pular agora para o verso 7. Para o verso 6. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em treva. Olha só isso aqui, do verso 1 ao 7, nós temos uma profecia que a gente chama de profecia messiânica. Ou seja, é uma profecia que vai apontar para Jesus, vai apontar para Cristo. Dessa maneira, existem diversas outras profecias, tanto no Antigo Testamento, quanto principalmente em Isaías. Mas especificamente aqui, é uma profecia messiânica. Você pode até anotar isso na sua Bíblia. Do verso 1, do Isaías 42, do verso 1 ao 7, é uma profecia messiânica. E agora nós temos o final dessa parte, que é o 8 e 9, que vai dizer, eu, Senhor, eu sou o Senhor, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Gente, isso aqui é extraordinário. Extraordinário. 42 do 1 ao 9 é o seguinte.
vamos ter 3 coisas aqui muito rápidas. Primeiro, a gente já viu uma profecia messiânica. Profecia messiânica, apontando para Cristo. Em meio a um tempo de tribulações, de rebeldia e adversidade, Jesus é revelado. Isso significa também que Jesus é revelado em qualquer circunstância, seja boa ou ruim. Jesus é sempre revelado. Não há desculpas para ninguém de não conhecer sobre Jesus, porque ele é revelado a todo instante. Agora, o verso de número 8, que é o adendo aqui, vai dizer: eu sou o Senhor, no qual a minha glória não divido com ninguém, e nem a minha honra com imagem de escultura. Aqui é uma advertência. Aqui é uma advertência em meio a uma palavra de esperança. O que isso significa? Isso significa que por mais que Deus, a partir de hoje, esteja dando para você uma palavra de que Ele é fiel, de que Ele quer cumprir, de que Ele quer realizar coisas novas, de que Ele está fazendo ações por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, de renovar a sua esperança, isso não significa que não haverá palavras de advertência. Deus continuará dando palavras de advertência para questões que nós estivermos errando, que nós estivermos cometendo falhas. Contudo, as advertências é para que as promessas se mantenham na nossa vida. Agora, quando chegamos no verso 9, ele vai dizer o seguinte: as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio. Olha, isso aqui já é profético. As primeiras coisas já aconteceram. As primeiras coisas já aconteceram. Primeiramente, questão do texto. As primeiras coisas já aconteceram tanto no contexto de Isaías, quanto no contexto do Antigo e Novo Testamento. As primeiras coisas da parte de Isaías já havia se cumprido, que era as questões que levaria, as questões tanto antes da Babilônia, quanto o cumprimento do povo de Israel cativo na Babilônia. As primeiras coisas já se cumpriram aqui. E se tratando do Antigo e Novo Testamento, as primeiras coisas do Antigo Testamento já se cumpriram também. Em Cristo Jesus. Já se cumpriram. E quando aplicamos isso na nossa vida, existem coisas que Deus também pode estar nos revelando, que já se cumpriram, diversas coisas e situações na nossa vida. Contudo, Deus está anunciando que quer realizar coisas novas. E como que temos a certeza de que Deus vai realizar coisas novas na nossa vida? Por meio do cumprimento das primeiras coisas em Cristo. Jesus já cumpriu as primeiras coisas e por meio dele nós podemos viver coisas novas. 2 Coríntios 5,17, né? Em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo, aqueles que estão em Cristo estão sendo condicionados a ter não somente uma estrutura nova, mas a viver coisas novas. Jesus já havia dito isso lá em Mateus capítulo 9, no sermão do vinho novo, dizendo: não é possível, não tem possibilidade do odre velho receber vinho novo. É necessário que o odre seja novo para que o vinho novo seja recebido. Então Deus está dizendo que por meio de Jesus, para que você venha viver as coisas novas que Deus está anunciando, porque as coisas novas de Deus, elas vão acontecer independentemente se a gente vai participar ou não. Mas Deus está nos convidando. Eu convido o meu povo. Eu convido os meus filhos, né? Porque agora nós somos filhos de Deus por meio de Jesus, não é? Romanos 8:16 vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por meio de Jesus, se você já se entregou para Jesus, você é filho. E Deus está falando: eu quero que você não seja como o filho pródigo que teve a oportunidade de ter as bênçãos e foi para a lama. Eu quero que você permaneça, eu quero que você experimente, vivencie, participe das coisas novas que eu anuncio. Mas se você sair para comer lama, as coisas novas que eu anuncio vão se cumprir de qualquer maneira. Só que a diferença é que você não vai participar. Só que eu quero que você participe. E como que eu sei que Deus quer que eu participe? Porque Deus já está anunciando. Percebe uma coisa? Você quer que alguém participe do seu jantar. Como que você quer que a pessoa participe do seu jantar se você não anunciar para ela que vai ter uma janta?
Então, se você falar para uma pessoa, olha, hoje é que dia? Dia 11, né? Então, eu vou botar aí, dia 13, né? Hoje é 11, então 13, domingo, vai ter uma janta lá em casa. Se quiser participar, vai. Ou seja, como eu sei que você quer, que a pessoa quer que você participe? Só por causa do convite? Não, mas porque você anunciou antes que vai ter. Agora, quando você está com uma pessoa que você não quer que ela participe da sua janta, o que você faz? Você nem comenta do assunto. Você nem vai comentar, vou deixar quieto. Mas Deus já está garantindo primeiro. E eu quero que você participe das coisas novas que eu quero realizar, porque eu já vos anuncio. E está dizendo aqui, ó, antes que suceda, eu faço vocês ouvirem. Ou seja, eu vou-las farei ouvir. Antes que suceda, eu vos farei ouvir. Deus já está anunciando antes de acontecer. Haverá coisa nova. Haverá novas realizações. Pode ter novos acontecimentos no meio da terra que vai assustar muita gente, mas haverá novos acontecimentos da parte de Deus que vai redimir muita gente, resgatar muita gente, fazer muita gente vencer, muita gente passar por cima, muita gente vai ser salva, muita gente vai ser curada, muita gente vai prosperar por meio das novas ações de Deus, mas antes de acontecer, Deus já está avisando, eu vou fazer. E se você quiser fazer parte disto, faça parte por meio da comunhão com Jesus Cristo. Porque as novas realizações do 42 são pronunciadas por meio do anúncio prévio de Jesus Cristo. Ou seja, todas as nossas realizações são por meio da nossa comunhão com Cristo. Quer viver coisa nova esse ano? Quer desfrutar da fidelidade de Deus? Esteja em comunhão com Jesus, em comunhão com a sua palavra, em comunhão, em oração com Ele, em comunhão em fidelidade com Ele, né? Porque a fidelidade de Deus tem que ser correspondida. Deus é fiel, mas Deuteronômio 6,16 vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus como fizeram em Massá. O que isso significa? Quando nós pegamos esse texto de Deuteronômio 6,16 e vemos Jesus utilizando esse texto em Mateus 4, na tentação do deserto, que Satanás chega para Jesus e diz, olha, dá ordem aos teus anjos, porque está escrito que se você der ordem aos teus anjos, eles vos servirão. Então se joga daqui do pináculo do templo e dá ordem aos teus anjos e você vai sair seguro. Mostra o teu poder. O diabo queria fazer duas coisas com Jesus. Primeiro, tentar a sua condição divina. Jesus não podia cumprir o propósito de Cristo com as suas ações, não é, divinas. Ou seja, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, vai dizer que Jesus, tendo a natureza de Deus, não usurpou ser como Deus. Pelo contrário, ele se fez à imagem de homem, se humilhando à condição de servo, à imagem e semelhança dos homens. Isso significa que Jesus é Deus, contudo, no seu processo de cumprir o seu propósito como Cristo, ele tinha que cumprir como homem. Então o inimigo ele tenta fazer com que Jesus caia nessa tentação. Jesus não cai. E consequente a isso, ele tenta fazer Jesus tentar a fidelidade do Pai. Dizendo, bom, você tem duas opções. Ou você pode dar ordem porque você é Deus. Ou se você quiser cumprir o propósito como Cristo, como homem, você também pode dar ordem aos anjos que o teu Pai é fiel para poder enviar anjos para te guardar. Aí o que Jesus diz? Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a fidelidade de Deus é inabalável, mas ela não pode ser tentada. Tem que ser correspondida. Nós devemos corresponder à fidelidade de Deus. Então, se nós queremos viver os efeitos dessa fidelidade e viver as novas realizações, devemos corresponder com a fidelidade de Deus, com a nossa fidelidade a Ele. Fidelidade na palavra, orando, obedecendo, renunciando, se arrependendo dos pecados, reconhecendo as nossas falhas, tendo uma vida de transformação, para que nós venhamos desfrutar daquilo que Ele já está anunciando previamente. E para fechar agora, eu fecho agora no 43:18, que é o texto que nós começamos, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha só isso aqui, primeira coisa. Aí vamos continuar aqui o 19. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Olha isso aqui.
Olha isso aqui, pessoal, que interessante. Primeira coisa que ele está dizendo para Israel: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, não fica lembrando daquilo que eu fiz lá no Egito, não é? Que o povo começou, no momento que o povo vive o exílio da Babilônia, eles ficam lembrando, né? Está registrado também no capítulo 64, das coisas que Deus fez lá atrás. Lá atrás Deus enviou praga, lá atrás Deus abriu o mar vermelho, lá atrás o monte fumegou. E Deus está falando: não fica lembrando disso. Por quê? Porque as minhas realizações são novas. Eu não preciso ficar dependendo de enviar praga para poder obter vitória. Eu posso obter vitória de diversas formas, de diversas maneiras. Vocês não têm que ficar lembrando de coisas do passado que prendem vocês de desfrutar de coisas do futuro. Vocês devem olhar para as coisas de trás para ter uma referência para impulsionar você. Você pode olhar para as coisas lá atrás que aconteceu, você pode olhar como um testemunho, dizendo: olha, aconteceu aquilo. Se Deus fez lá atrás, Deus pode fazer poderosamente mais hoje. E se Deus fizer poderosamente mais hoje, pode fazer abundantemente mais amanhã. No entanto que Efésios capítulo 3, verso 20... vai dizer que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou que necessitamos por meio do seu poder que opera em nós. O troço é tão extraordinário que quando ele profetiza aqui em Isaías, ele está dizendo que ele vai fazer poderosamente mais. Agora, quando já chegamos em Efésios 3:20, ele está dizendo que fará abundantemente mais pelo poder que age em nós. Ou seja, a gente está vivendo uma glória muito maior do que a glória do passado, porque a glória do passado era contemplar o que Deus fazia, e a glória de hoje é participar da glória que Deus realiza. Isso aqui é demais, irmão. Isso aqui é poderoso. Se estou na igreja pentecostal, já tinha glória a Deus e aleluia para tudo quanto é lado. Deus está dizendo: não fique olhando para coisas lá atrás que prendem você de desfrutar de um futuro glorioso. Você pode olhar para trás para ter uma referência, para saber o que está acontecendo, para saber o que houve, quais os erros e acertos, para aumentar a esperança da maneira de que eu posso olhar para trás da seguinte forma: se lá atrás, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Deus agiu em favor do seu povo, enviando peste, pragas, abrindo o mar vermelho, fazendo o monte fumegar, destruiu reinos e reis para manter o seu povo fiel, imagine hoje, por meio de Jesus Cristo que morreu em nosso favor, coisas muito maiores acontecerão. É para isto que eu posso olhar para trás. É isso que eu tenho que olhar para trás. No entanto, que Deus está fazendo uma garantia no capítulo 43, versos anteriores, no verso 2. Vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, vocês não se afogarão. Quando ultrapassarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, Israel lá atrás passou pelo deserto, teve provisão, maná, um monte de coisa, mas aqui Deus está trazendo uma nova garantia. É uma nova coisa que Israel não vivenciou lá atrás. Eles vão passar pelas águas e não vão se afogar, pelo fogo não vão se queimar. E isso se cumpre cabalmente em algumas pessoas, porque nós temos, olha isso aqui extraordinário, Isaías profetiza isso 200 anos antes de acontecer. E quem vive essa profecia porque acreditava com esperança na fidelidade de Deus no exílio da Babilônia. Olha, isso aqui é extraordinário. Anota isso, porque olha, isso aqui pode se perder se você não anotar. Quem vive isso no exílio da Babilônia, que passa pelo fogo e não se queima, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vivem o que está aqui no verso 2. Do 43. Vocês passarão pelo fogo e não se queimarão. Por que eles passaram pelo fogo na fornalha e não se queimaram? Porque eles mantiveram a esperança para desfrutar da fidelidade de Deus. Ele falou: eu sei que Deus é fiel. Se ele quiser fazer com que nós venhamos morrer aqui dentro, nós vamos morrer, mas não vamos nos submeter à estátua de Nabucodonosor.
Nós não vamos adorar outros deuses. Por quê? Porque nós também correspondemos à fidelidade de Deus. Nós somos fiéis a Deus. O povo todo foi para o joelho, mas nós três ficamos em pé. Aí, se nós três ficamos em pé, a fidelidade de Deus permaneceu de pé com o quarto homem na fornalha. Deus fará com que venhamos passar por situações que vão nos dar medo, mas Ele está dizendo, coisas maiores viveremos. Vamos passar pelo fogo e não vamos nos queimar. E Jesus já deu uma promessa muito maior ainda. Jesus parece que potencializa essa promessa da fidelidade. Porque se a fidelidade de Deus está garantindo aqui que vai passar pela água, não vai se afogar, e pelo fogo não vai se queimar, Jesus está dizendo lá na frente, vocês vão beber de coisa mortífera e não será nenhum dano causado. Pegarão em serpentes e matarão. As serpentes vão picar vocês e não vai ter efeito do veneno. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e curarão. Sobre demônios e expulsarão. Israel não vivenciou beber coisa mortífera e sair vivo. Não vivenciou impor as mãos nos enfermos e serem curados nesse momento de Isaías. Ou seja, está tudo acontecendo de uma forma mais potencializada a cada vez que nos apegamos a Cristo, a cada vez mais que correspondemos à fidelidade de Deus. Porque Deus está dizendo, não fique preso às coisas do passado, fique focado no anúncio das novas realizações. E agora vai dizer, eis que faço coisa nova. Coisa nova, irmãos, é o seguinte, Deus só faz coisa nova para quem quer. É aquilo que eu disse, Deus vai fazer coisa nova, mas vai caber a cada um de nós querer participar ou não. Tem gente, irmãos, que não quer participar. Tem gente que não quer participar de coisa nova. Tem gente que é curioso com coisa nova. Tem gente que é curioso com coisa nova. Vai estar do seu lado para ter curiosidade das novidades de Deus. E Deus não está atrás de curioso, Deus está atrás de adorador. Deus não está atrás de curioso, Deus está atrás de servo. Deus não está atrás de curioso, Deus está atrás de quem corresponde à sua fidelidade. Então tem gente hoje, irmãos, que está ao nosso redor que só está para chacota, só está para bobeira, só está para falar besteira, só está para poder ver os movimentos de Deus e ficar duvidando daquilo que nós estamos experimentando da parte de Deus. Fuja dos curiosos para que você não se torne um. Seja alguém que corresponda à fidelidade de Deus, porque Deus vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, você, logicamente, vai obter os efeitos da sua fidelidade. Se você ficar como um curioso, o curioso ele vai ficar do lado de fora da festa, porque o curioso ele sempre anda escondido. O curioso ele sempre anda palmeando as coisas. E quem quer participar das novidades de Deus por meio da correspondência da sua fidelidade, ele vai andar sempre com a cabeça erguida, transparente, vai andar por onde for, sem se preocupar em ter algum tipo de acusação ou algum tipo de comentário. Por quê? Porque ele está correspondendo à fidelidade de Deus e não está como curioso, está como alguém que é fiel a Deus. Faço coisas novas que está saindo à luz. Porventura não percebeis? E aqui eu caminho no fim, ó. Porventura não percebeis? Tem gente que não está percebendo as coisas novas que estão acontecendo. Tem gente que não está percebendo as coisas novas, irmão. Tanto boas quanto ruins. Porque coisas novas também, coisas ruins também são novas quando acontece. Não é? O Covid, por exemplo, 2020, foi uma coisa ruim, mas foi uma coisa nova. Algo aconteceu de novo. Aquilo nunca tinha acontecido. Uma pandemia, já aconteceu diversas epidemias, mas uma pandemia, uma primeira vez. Olha só, coisa nova. Não percebe que está acontecendo coisas novas? Não percebem que a grande novidade está perto de acontecer, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Não percebe que as coisas novas estão saindo à luz? Está acontecendo coisa nova, irmãos. Coisas novas por partes boas ou ruins. Está acontecendo coisas novas e nós temos que estar atentos a isso. E eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou fechar aqui. Coisas novas estão para acontecer. Deus quer fazer coisa nova no seu povo, na nossa vida particular, e o inimigo da nossa alma está tramando coisas novas também.
Um tempo de adversidade já acontece em nosso meio, contudo Deus está nos garantindo, eu vou abrir caminhos no deserto e rio nos ermos. Ermos são lugares desabitados, vai ter rio em lugares desabitados, vai ter coisas novas da parte de Deus, que vai ter caminhos que vão conseguir fazer com que a condução seja mais leve no deserto e vai ter suprimento em lugares desabitados. Suprimento, água, rio é suprimento, é vida, vai ter vida em lugar desabitado, vai ter suprimento em lugares desabitados. E essa água em lugares ermos é a água do Espírito Santo, é a água da salvação. É aquela água que quando a gente bebe a gente não tem mais sede. Eu bebi água agora há pouco na live e eu já estou com sede. Mas vai ter águas nos ermos e vai ter caminho no deserto para aqueles que querem viver coisas novas. Então pega essa palavra. Deus quer realizar coisas novas e para que nós venhamos viver, mantenhamos a nossa esperança acesa por meio da credibilidade, da fé imposta na fidelidade de Deus e venhamos desfrutar dos efeitos desta fidelidade. Com isso, pegando todas essas pequenas lições que eu trouxe, você pode ter certeza que hoje pode ser uma nova etapa na sua vida. Hoje, pode ser. Se vai ser, eu não sei. Mas pode ser hoje, uma nova etapa na sua vida. 2025 pode ser uma etapa de rompimento, uma etapa de novas realizações, não só da parte de Deus, mas através de você também novas realizações. Pode ser que por meio de você venha abrir uma nova empresa, você pode abrir uma nova trajetória que vai levar Cristo por meio do seu testemunho em outros lugares, em lugares ermos e desertos, onde pessoas se encontram e ali, por meio de você, coisas novas serão realizadas. Para isso, sirva a Jesus para que você venha desfrutar da plenitude dessa fidelidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma breve oração e nessa breve oração, depois você pode deixar um comentário aqui. Eu tenho um monte de comentário aqui que eu não consegui ler. Mas eu vou ler daqui rapidinho e a gente pode fechar aqui com alguns comentários. Vamos orar agora. Ó Deus poderoso, eu te agradeço por estar tendo a oportunidade de compartilhar a tua palavra por meio digital. Deus, por estar falando da tua fidelidade, do teu amor, falando da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, no qual se manteve fiel ao Senhor como Cristo, se manteve fiel ao seu amor incondicional por nós, foi para a cruz do Calvário e não se deteve às tentações dessa terra. Não saiu da cruz quando o tentaram, não falou nada, foi como ovelha muda e por meio da sua fidelidade hoje podemos desfrutar da plenitude da fidelidade de Deus. Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, abençoa cada um que tiver acesso a essa palavra, cada um que está em casa vendo essa palavra agora, seja abençoado. Deus, coisas novas aconteçam na vida de cada um que está assistindo nesse instante. Sejam, meu Deus, poderosamente abençoados por meio da fidelidade do Senhor, das tuas bênçãos e das novas realizações. Assim, Deus, entrego nas tuas mãos esta palavra, estas pessoas, estas almas, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, hein? Rapaz, tô com um calor terrível aqui. Irmã Andréia Fernanda, eu creio nas boas novas e coisas extraordinárias que Deus está preparando para os seus filhos. Amém. Glória a Deus, é isso. É isso, tem que crer, gente. Tem que crer. Depois que a gente faz uso da palavra, a gente tem que fazer uso da fé, né? Romanos 10, 17, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? Então, depois que a gente ouve a palavra, a gente tem que exercer a fé. É isso. Teve uma galerinha aqui que entrou. Ana Luísa, a Andréia teve junto. Dudu estava aí que eu vi. Flávio, não sei se está aí ainda. Aline Alves, grandiosidade desse Deus. É isso, eu creio. Muito forte, né, Vaso? O nosso Duduzão aí. A Aline Alves tinha falado, foi isso. Muitos pegam os versículos isolados e tem um entendimento, se apegando sempre na bondade de Deus sem fazer sua parte. Exatamente isso. Exatamente isso. Uma galera aí distorcendo a Bíblia ao seu bel prazer. Né? Andréia, que seja um ano que possamos ganhar almas para Jesus através do Evangelho. Glória a Deus. Vamos ganhar alma, gente. Ganhar alma. Não é fácil ganhar alma, não é? A gente fica tímido muitas das vezes, mas é o nosso
é o nosso dever, é o nosso compromisso com Jesus, não é? Tem até algo interessante, né? Vanessa, amém. Deus abençoe. Vanessa, fica com a gente aí. A gente tá no finalzinho, mas fica com a gente. Grande doutor e pastor, não é? Leonardo Ribeiro, você tá precisando aí, gente, ó, fazer aquele check-up na boca, fazer um bucomaxilo aí, uns troços doidos que ele faz aí, umas manutenções, vai nesse homem aí, ó, doutor Leonardo Ribeiro, grande amigo, Deus abençoe. E falando sobre ganhar almas, olha só, tem até algo interessante aqui, que vai dizer aqui no verso 12 do 43, só complementando aqui o que foi dito, ó. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor seu Deus. Quem é bom de Bíblia vai conectar o 43:12 com o quê? Com Atos capítulo 1, verso 8. Jesus está dizendo que salvou aqui no 43 e dizendo que aqueles que foram salvos seriam as testemunhas de Deus. E Jesus, após a salvação na cruz do Calvário, que ele fala em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Então, nós somos salvos para sermos testemunhas de Cristo, e a nossa maneira de ser testemunha é uma das formas de correspondermos à fidelidade. Não é fácil, né, gente? Evangelizar, não é? Mas evangelismo é igual oração, né? Você pode demorar a orar, mas depois que ora não quer parar mais. Evangelismo é a mesma coisa. Fala de Jesus para alguém, faz uma coisa nova para Deus. Vamos para a gente caminhar para o fim aqui do desafio. Para a gente viver coisa nova, faça algo novo para Deus, não é? Algo novo. Se você não consegue fazer algo novo para Deus em relação a evangelizar, sair na rua falando para algum desconhecido, fala para quem é conhecido. Através do seu posicionamento, através de uma oportunidade, né? Teve uma brecha, fala. Faz novos propósitos com Deus, propósito de jejum, de oração, porque aí quando a gente fizer coisa nova, a gente vai receber coisas novas de Deus, né? Não que seja, Deus não trabalha com moeda de troca, né? Deus faz quando quer. Ele é Deus, é soberano, mas Deus ele gosta dessa relação, não é? Dessa intimidade, da gente estar falando com ele, correspondendo. Deus é Deus de sentimento, irmãos. Deus é Deus que se alegra, é um Deus que chora. A gente viu Jesus chorou, né? Lá em João 11, Jesus chorou, Jesus se alegrou. Então a gente serve um Deus que não é uma estátua, ele tem sentimento. Então gosta dessa correspondência, não é? Tem mais alguém aí, gente? Só deixa eu beber uma água aqui. Pessoal, envia eu vou salvar essa live. Envia essa live para algumas pessoas que precisam. Envia para algumas pessoas para abençoar e para poder terem a sua vida edificada. Amém? Tem mais alguém aí, irmãos, que está conosco, que quer deixar uma palavra? Tem alguém aí que quer participar da live aqui rapidinho? Eu nem sei quanto tempo que dura de live. Eu não estou acostumado com esse negócio aqui. Eu nem sei se marca tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Se marca. Rapaz, eu já tenho 1h27, hein? Que maravilha. Glória a Deus. Então, se não tiver mais ninguém, é isso, gente. Vou deixar o meu grande abraço, então, para você, para sua casa, para sua família. Nos vemos aí na caminhada. Conta conosco. Se você quiser me acompanhar lá no canal do YouTube, é só botar lá Gabriel Chagas Oficial. Eu tô lá no canal do YouTube, eu tenho o destaque aqui, né? Tem uns destaques aqui do perfil do Instagram. Tem um destaque lá chamado YouTube. Você pode clicar lá e me acompanhar lá no YouTube. A gente tá lá, tem um canalzinho com um pouco mais de 1000 pessoas. Você vai abençoar o nosso ministério também se inscrevendo lá, acompanhando. Acompanha aí os materiais que a gente tem aqui no próprio Instagram. Tem muito artigo aqui no Instagram. As pessoas têm dificuldade, né, irmãos, com leitura. Fica vendo só Reel, só meme. Meme é muito bom, né, gente? Rir é bom demais. Mas eu tenho vários artigos lá no meu perfil, aqui no Instagram. Você pode ver diversos artigos sobre Salmos, sobre o Pentateuco, sobre os Evangelhos, sobre o fim dos tempos, né, sobre escatologia. E eu vou estar lançando um curso que se chama Jornada pelos Evangelhos, um caminho em 4 livros. Vou estar lançando esse curso. Gente, ó, tá uma bênção. Eu tenho 2 aulas experimentais lá no YouTube. O curso não está completo, mas quando estiver completo, eu vou estar lançando o anúncio aqui, vou estar anunciando coisa nova. Tá vendo? Tempo de coisa nova.
e você vai poder participar quando você quiser. Amém? Então, um grande abraço. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e que você tenha um final de semana abençoado. Deus abençoe. Agora tem que ver como é que eu saio daqui, né?